Porto 360. Apoio Compass Gás e Energia. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Meu convidado desta semana é o ministro do Turismo, Gilson Machado Nesto. Ministro, obrigado pela tua presença aqui no Porto 360. Prazer enorme poder bater esse papo com você. Muito obrigado, Marcos. Estamos por aqui, sempre lutando pelo emprego no nosso país, desenvolvimento de uma região tão importante feito Santos, que tem a vocação para o turismo náutico, para o turismo de cruzeiro marítimo. A gente vê que há necessidade, sim, no Brasil, de fazer essa atividade se perenizar e não ser apenas temporada. É humilhante, é um absurdo, é escalafobético. Brasil, com o potencial que tem, com a vocação que tem, comemorar 5 navios de cruzeiro vindo para o Brasil. Éramos para ter aqui no mínimo 50 navios de inverno a verão. Porque enquanto o Caribe tem estação de furacão que passa 3 meses fechado, a gente pode passar 365 dias por ano operando cruzeiro marítimo, diga-se de passagem, na costa brasileira toda. Não tem furacão, maremoto, terremoto, nada. Temos portos com capacidade em praticamente todas as capitais do Brasil e para recepcionar navios de cruzeiro. Diga-se de passagem, nós sabemos que tem navios de cruzeiro de todos os tamanhos, que cabem em todos os públicos, que começa com 50 até 5, 6 mil passageiros. Então, é isso. Nós temos, sim, que lutar por essa atividade que gera tanto emprego e desenvolvimento. Você tem uma ideia, de cada 13 passageiros no navio de cruzeiro, é gerado um emprego na economia. Você vê que a temporada de cruzeiro que se iniciou agora esse ano, no dia 5 de novembro, tinha uma previsão de movimentar quase 400 mil cruzeiristas e ter um impacto de quase 2 bilhões de reais na economia, gerar em torno de 30 mil empregos. Então, envolve uma cadeia extensa da economia, que é o comércio, a alimentação, transporte, hospedagem, serviços turísticos, agenciamento, serviços agropecuários, porque o navio de cruzeiro ele compra carne, ele compra hortifrutis para se abastecer, frutas, e tem muitos outros, e compra no comércio local quando chega. Se alguém já teve a curiosidade de ver, é impressionante você ficar de fora observando a quantidade de mercadoria que embarca no navio de cruzeiro antes da partida dele. E cada navio, de acordo com a FGV, estudo da CLIA mesmo, por exemplo, teria um impacto de 350 milhões na economia do país esse ano. Cada embarcação, né, ministro? Cada embarcação. A gente está na luta ainda. Inclusive, tive uma reunião hoje com o ministro Queiroga, logo cedo, com o representante da CLIA, para que a gente tenha bom senso. Apelamos também para os estados, vamos entrar em contato com os estados, para que os estados tenham bom senso, para que os estados olhem pelos empregos no setor, que não são poucos, se sensibilizem pelos empregos, de acordo com os dados epidemiológicos, porque nós temos que ter responsabilidade, sim. Você vê, o navio de cruzeiro é o local mais testado do Brasil hoje de Covid. Nenhum lugar do Brasil é tão testado quanto o navio de cruzeiro. Se o senhor me permitir, eu sempre gosto de falar sobre laboratório, né? Eu sou um cruzeirista, eu tenho o hábito de fazer cruzeiro, eu gosto do cruzeiro e sou um apaixonado pelo setor portuário. Eu fiquei muito impressionado pelo volume, né, ou pela intensidade de protocolos que tem para que você embarque no navio. Você tem que fazer o teste de PCR, obrigatoriedade do seguro, a questão do distanciamento. Você tem uma série de condições que você é obrigado a seguir para que você possa embarcar. E eu não quero me fugir desta pergunta, ministro, até porque eu ouvi muito isso dentro dos navios. Por que tamanha exigência de controle na atividade de cruzeiros e a falta de exigência de controle em outros setores, né? A gente percebe uma série de festas, jogos de futebol acontecendo, até propriamente inúmeros resorts de final de ano com mais de 3 mil pessoas, e a gente percebe uma disparidade gigante nesses protocolos que foram estabelecidos. Ministro, por que o cruzeiro está sendo tão penalizado? Pergunta para a Anvisa. Por que não faz isso nos ônibus? Por que não faz nos aeroportos, nos aviões? Pergunta para a Anvisa. Porque o navio de cruzeiro está levando brasileiros para o Brasil. Do mesmo jeito que um ônibus que sai de Caruaru
para Salvador, está levando brasileiros para o Brasil. E eu acho que um ônibus lotado, a densidade por metro quadrado é até maior do que um navio com 3 mil cruzeiristas. Mesma coisa um avião, um aeroporto. Chega numa sala de embarque, vê a densidade populacional por metro quadrado. Agora, passa a chave no aeroporto de Brasília agora. Vamos testar todo mundo. Será que dá mais de 1% ou menos de 1%? Agora, como o navio de cruzeiros envolve uma grande quantidade de pessoas, né, foram estabelecidos esse protocolo, diga-se de passagem, antes da Ômicron, que estavam voltados para o Covid-19, simplesmente. E nos dados que foram aprovados no protocolo, os números são frios. Números são números. Se caracterizava um surto a bordo, 0,1% de pessoas positivas. Quer dizer, num navio de 3 mil cruzeiristas, 3 pessoas positivas já caracterizariam um surto. Porque ninguém estava esperando a Ômicron. Até porque todo mundo que entrou lá dentro só entrou se tivesse com o certificado de vacinação e só entrou se tivesse feito o PCR. Então, é verdade. Entendeu? Então, ninguém estava esperando essa Ômicron, que era, diga-se de passagem, era 140 vezes mais transmissível, porém 70 vezes menos letal. E eu posso afirmar isso categoricamente, porque eu tive essa peste há 2 semanas atrás. Aliás, fiquei curado há 1 semana atrás. Eu fiquei livre na segunda-feira passada. Dela. Ministro. Então, a gente vê. Não tive sintoma nenhum, só descobri, porque fui fazer o exame para ir para Madrid. Não que Madrid tivesse exigindo, não estão mais exigindo certificado digital para entrar na Espanha. Já desistiram disso, porque estão tratando a doença agora como uma endemia, senão ninguém vai viver mais, e a Espanha vive de turismo. Né? Mas eu estava preocupado em voltar ao Brasil, porque o Brasil ainda existe. Mesmo eu sendo brasileiro, eu vim para o Brasil, na Espanha, eu tivesse que fazer um exame de PCR. E se eu desse positivo na Espanha, eu ia passar 15 dias gastando em euro para poder voltar para o Brasil e afastar de minhas atividades. Então, eu fiz o exame no dia antes de ir embora para a Espanha e deu positivo. Então, eu cancelei minha viagem, abortei a viagem, né, e fiquei nos protocolos aqui e esperando passar o prazo para poder testar negativo uns 7 dias, de acordo com o protocolo nacional agora. Porque sintoma zero eu tive. Sintoma zero. Agora, eu tive a gripe, agora, há 40 dias atrás, eu tive a H3N2. Passei 15 dias de cama, acamado. Essa foi forte. Essa gerou mal-estar. Inclusive, meu pai, tive um problema sério com ele, que ele passou 26 dias na UTI por causa dessa gripe também. A gente vê que as coisas, essa Ômicron, essa variante nova, por exemplo, nos cruzeiros, 800 pessoas contaminadas. Não é menos de 1%, mas é muito mais do que 0,1% que estava no protocolo, que ninguém estava contando com a Ômicron. Então, dessas daí, menos de 20% tiveram sintomas, 80% assintomáticos. E nenhum deles gerou pressão hospitalar, nenhum deles foi internado, que tiveram sintomáticos. Ministro, se eu me permitir, eu fiz o levantamento de alguns dados aqui, foram aproximadamente 130 mil pessoas que estiveram a bordo entre novembro e o começo de janeiro, né? Foram 1.200 casos positivos, dentre os quais 80% foram assintomáticos, 20% sintomas leves e nenhuma internação por Covid, seja dentro do navio ou fora do navio. Esses números apresentados, ministro, para o Ministério do Turismo, para a Casa Civil, para o governo federal, eles justificam acabar com um setor como é o setor de cruzeiro e acabar com milhares de empregos e praticamente encerrar a temporada de 2022? Qual a sua opinião, ministro? Minha opinião é o seguinte: eu sou a favor do emprego no Brasil. Eu sou o maior advogado que o trabalhador tem no setor do turismo sou eu. Eu vou lutar com todas as minhas forças até o fim para que essa temporada não seja cancelada. Com articulação com o Ministério, com flexibilização, com o que for necessário, e com a CLIA também, para que eles não desistam do Brasil. Os cruzeiros não desistam do Brasil. É muito bom ressaltar que hoje não há nenhum óbice normativo ou legal que impeça os navios de continuarem a operação no Brasil. A portaria 657 de 2021, que autorizou o transporte aquaviário dos passageiros, exclusivamente aqui dentro do Brasil, na cabotagem, né? Águas jurisdicionais brasileiras, ela permanece vigente.
Contudo, ocorreu uma suspensão voluntária por parte das companhias de cruzeiro até o mês 5 de fevereiro agora, diante da recomendação da Anvisa de suspender. A Anvisa ela recomendou, ela não determinou. Entendeu? Então, a CLIA segue conversando com os municípios, porque não adianta o governo federal, a Anvisa liberar e o município não querer realizar, o Estado não querer realizar. Segue vendo em cima de números epidemiológicos, de passagem de internação, enfim, de tudo que gera em torno da Ômicron, para que isso daí seja realmente resolvido e que os cruzeiros voltem a operar no Brasil a partir do dia 5. Eu acho que nós podemos ter, inclusive, mais algum prazo para que, se tiver tido alguma pressão, alguma coisa, e não tiver dados concretos ainda, nós temos que ter um bom senso para dar uma flexibilização nesse prazo do dia 5, de 1 ou 2 semanas a mais, mas que a atividade volte. Ministro, eu tive a bordo do Costa Diadema, que foi o navio que sofreu o lockdown no final do ano, né? Eu estava a bordo no lockdown e quando foi decretado o lockdown. Gostaria até de deixar o meu depoimento para o senhor, e até propriamente eu tenho certeza que a Anvisa vai assistir, porque a partir do momento que se decretou o lockdown dentro do navio, o navio virou de cabeça para baixo, se assim eu posso dizer. E todos os controles que possivelmente existiam, deixaram de existir, fruto do desespero das pessoas. Então, praticamente, no meu entendimento, foi uma medida que não foi uma medida acertada. E por, evidentemente, a gente trabalhar na mídia, eu acabei conversando com uma série de tripulantes, ministro, que choravam, desesperados, porque a temporada iria encerrar e eles estavam há mais de 2 anos sem emprego. O senhor falou que defende o emprego e pensa muito no emprego. De alguma maneira, o Ministério do Turismo, também o governo federal, pode trabalhar junto à Anvisa para que a Anvisa não inviabilize a atividade do cruzeiro? É óbvio, ela não está suspensa, né? Ela pode operar, mas da maneira como estava sendo controlado, vamos dizer desta maneira, até principalmente pela Anvisa, ficava impraticável a operação de cruzeiros dentro do nosso país. E para finalizar, ministro, eu também me senti bastante invadido naquela ocasião, porque eu não tive a possibilidade, como brasileiro, de descer em Salvador, ministro. Se eu tiver que pegar um avião aqui hoje, eu consigo pegar um avião e descer em Salvador, né? Mas quando eu faço um transporte de cabotagem, que é um transporte nacional através de um transporte aquaviário, da navegação, eu fiquei impedido, mesmo testado negativo, ministro, de descer em Salvador. Isso é no mínimo escalafobético. Brasileiros não poderem viajar dentro do Brasil, independente do meio que eles estejam. Você pode sair de Recife para Salvador, de Maceió para Salvador, você pode ir de carro, de ônibus, de avião, de jegue, de navio, do que você for. É um direito de vida, é Constituição brasileira. É o direito primário da Constituição. É o artigo... É inegociável isso daí. Somente brasileiros. Nós não estamos falando de estrangeiros, estamos falando de brasileiros viajando dentro do Brasil. Eu apelo para que a Anvisa continue com bom senso, que tenhamos bom senso para que os empregos não sejam perdidos. E aqui, no Ministério do Turismo, os trabalhadores dos navios de cruzeiro sabem que o presidente Bolsonaro é um parceiro dele, sabe que o presidente Bolsonaro lutou até o final para que essa temporada acontecesse. Inclusive, eu vi o presidente puxando a orelha de ministro 2 horas da manhã, fazendo ligação para que não fosse cancelada e houvesse essa temporada, apesar de pífia. Porque é uma vergonha, um país feito o Brasil, com 5 navios apenas, isso é uma vergonha. Dá até vergonha da gente dizer lá fora. E a gente tem 8.500 quilômetros de costa, não tem furacão, maremoto, mais de 1.200 ilhas, estamos apenas com 5 navios, e um negócio que não era para ser nem temporada, era para ser perenidade. Era para ser perene o navio do cruzeiro no Brasil. Mas o presidente Bolsonaro está sensível a isso, tem acompanhado de perto, e se Deus quiser, a gente vai conseguir restabelecer os cruzeiros no Brasil ainda nessa temporada. E a história será escrita diferentemente, porque vocês têm um ministro do turismo que luta pelo setor. Ministro, eu não vou me fugir desta pergunta. O senhor falou em algumas oportunidades para que eu perguntasse para a Anvisa, e eu confesso ao senhor que eu já tentei, e não ecoa, né? Não consigo ter acesso à Anvisa para que ela explique uma série de considerações, e aí, obrigatoriamente, eu preciso trazer esse questionamento para o ministro do Turismo. Por que tamanho controle no setor aquaviário e tão pouco controle no setor de fronteiras e no setor
aeroportuário, ministro. Por que esta diferenciação por parte da Anvisa? Qual o teu sentimento, qual é a tua percepção em relação a essa questão? Eu não vou filosofar sobre isso. Qualquer coisa que eu fale aqui, sou ministro do turismo, é filosofia. Eu queria que o Almirante Barra respondesse a você. Convide ele para uma entrevista, ele é acessível também, eu conheço ele pessoalmente. Eu acho que ele ficaria muito grato e feliz de ter a oportunidade de responder isso para o público de Santos. Eu já me coloco à disposição, ministro, para que ele venha conversar com a gente, até propriamente com os milhares de cruzeiristas e também, né, com o setor econômico aqui da nossa região. Acho que o senhor foi muito feliz na sua colocação, que depende diretamente da retomada, né, ou da atividade de cruzeiros para que possa ter a movimentação adequada econômica dentro da nossa região. Ministro, a gente está chegando ao final do nosso programa. Seria muito salutar também, seria também muito salutar, né, aproveitar o espaço que sua televisão tem em Santos, o espaço que tem em São Paulo aí, é que os gestores públicos, tanto de São Paulo, no estado, como no município, também olhassem para os empregos. Porque depende de uma decisão deles, a volta dos cruzeiros aí em Santos ou não. Não é apenas do governo federal que depende, ou da Anvisa. Até porque a Anvisa não proibiu, ela apenas fez uma notificação, entendeu? Então, é primordial que os gestores, o secretário de saúde, o prefeito, o secretário de turismo, tanto a nível estadual quanto municipal, tenham uma posição definitiva dos dados epidemiológicos para que a gente convija para uma liberação da atividade. Até porque o que a gente tem visto no mundo, eu vim agora de Madrid, da Organização Mundial do Turismo, é que com a vacinação e a imunização em massa pela alta transmissibilidade da Covid e baixa letalidade da Covid, vai convergir para o fim da pandemia. E ela vai deixar de ser uma pandemia e virar uma endemia. E nós vamos aprender a conviver com ela como aprendemos a conviver, por exemplo, com a influenza, né? Nós aprendemos a conviver, por exemplo, com a AIDS também. Então, é isso. A gente vai, sim, continuar mantendo os protocolos, mantendo a segurança sanitária, que é importantíssimo. Nós aprendemos muitas coisas que nós não tínhamos o costume de fazer, e no tocante a protocolo sanitário, como o uso de álcool gel, o uso de máscara, distanciamento, esterilização de ambiente na troca de passageiros e na troca de turistas em hotéis, protocolo de segurança em restaurante, limpeza de dutos de aviação nos aviões, enfim. Isso daí é um negócio que ficou bom, porque esse protocolo de segurança, eles não apenas inibem o vírus da Covid, mas eles inibem as hepatites, eles inibem as influências. Então, esses são protocolos que servem para a inibição de várias outras doenças. Sim. Isso daí é um dado que a gente aprendeu com a epidemia também. Isso daí vai ficar um ensinamento disso aí. E eu torço, eu rezo para que a vacinação, que o Brasil, diga-se de passagem, foi o país que mais vacinou nas Américas, mais do que os Estados Unidos. O presidente Bolsonaro já comprou mais de 600 milhões de doses de vacina, já distribuiu 410 milhões de doses de vacina, já aplicou 351 milhões de doses de vacina. Tudo foi o governo federal que deu, foi o presidente Bolsonaro que deu. O governador não comprou uma dose, foi todo o governo federal que comprou e distribuiu em todos os lugares do Brasil, em toda a capilaridade. E o Brasil hoje é o país que mais vacinou nas Américas, passando os Estados Unidos. Então é isso, eu torço para que finalmente essa pandemia chegue ao fim e no final de fevereiro a gente já tenha outro assunto para conversar, porque a pandemia já vai estar terminada, se Deus quiser. Ministro, o senhor colocou que existe a responsabilização aí do Estado, também das cidades, para que a Anvisa possa dar o suporte necessário para as operações. É óbvio que a Anvisa ela não impediu, reforço isso, né? Mas ela, com a dificuldade causada, inviabiliza a operação de cruzeiros. Isso é um fato e todos estão cientes disso, até por isso e por essa razão, a CLIA decidiu, né, suspender voluntariamente as atividades de cruzeiro. Hoje, essa responsabilidade está nos estados, está nas cidades, ou ela ainda está sendo tratada pela Anvisa aí em Brasília? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, ministro, não sei se você vai concordar comigo, né? A gente fala muito da vacinação,
Mas se o navio fosse uma cidade, seria a cidade mais vacinada do mundo, porque todos são obrigados a estar vacinados para embarcar. Verdade. O navio foi uma cidade, era a cidade mais vacinada do mundo. E quem decide, quem determinou isso foi o Poder Judiciário, quem decide são os prefeitos e os governadores. Então, o recebimento do navio está totalmente sobre o controle dos prefeitos e dos governadores, de acordo, e eu apelo para que eles tenham bom senso, de acordo com os dados epidemiológicos dos locais onde os navios chegam. Então, é isso. Muito obrigado. Eu já estou, Max, eu tenho outra agenda agora. Já me alonguei. Agradecer seu espaço e mandar um abraço a todos os seus telespectadores. Eu que agradeço, ministro. Só para finalizar, a gente retoma os cruzeiros esse ano? O senhor está esperançoso? Eu torço que sim. Eu agradeço, ministro, a tua presença aqui juntamente conosco. Se eu me permitir, só fazer uma finalização e mandar um abraço para todos os cruzeiristas que estão nos assistindo, porque a gente sabe que essa atividade é muito importante. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Apoio Compass Gás e Energia. Apoio institucional.